Sempre que a gente vê alguém falando muito bem de um negócio, vem a pergunta: será que isso é real? Será que esse negócio que está sendo ofertado realmente dá dinheiro? Será que se eu entrar nesse negócio eu também vou ter sucesso? Empreender é para todo mundo? Né? E são perguntas naturais para quem desconhece um assunto e está ali no processo de encantamento, de interesse sobre um determinado negócio. E hoje eu vim falar para você de um negócio extremamente tradicional que existe no Brasil há mais de 200 anos, enriquecendo muita gente e que pouca gente conhece. Mas hoje eu vou detalhar para você o que é este negócio no segmento imobiliário de compra e venda de imóveis adquirido através do leilão e vendido no mercado tradicional. Como enriquecer comprando e vendendo imóveis, buscando imóveis em leilões judiciais ou extrajudiciais e vendendo no mercado tradicional. Nesse vídeo eu vou detalhar para você quais são os riscos, quais os verdadeiros custos envolvidos, o que decorre da arrematação, ou seja, do ato de comprar um imóvel em leilão e se realmente vale a pena você que está começando a ter interesse no assunto se dedicar mais, estudar mais e buscar entrar nesse segmento para também ter sucesso e aumentar o seu patrimônio e melhorar a vida da sua família, a sua vida e ter planos efetivos para o futuro de enriquecimento e crescimento patrimonial. E para que você tenha uma ideia de como este mercado está aquecido na atualidade, só no ano de 2025, mais de 300 mil leilões foram realizados em todo o Brasil, movimentando mais de 420 bilhões de reais. Isso mesmo, bilhões, com B de bola. E, portanto, muita gente tem se interessado por esse segmento, pois as oportunidades que estão diariamente disponíveis no mercado para qualquer pessoa são inúmeras. Eu vou te trazer em números como tudo funciona, você vai entender qual a realidade disso e vai poder decidir se você segue adiante nesse seu interesse ou não. Pois sempre vem aquela pergunta: será que esse negócio realmente funciona? Porque, em tese, comprar imóvel em leilão e vender no mercado tradicional é uma coisa extremamente simples. Você compra com desconto, vende a preço de mercado. Portanto, o lucro é inevitável, é uma coisa natural. Compro algo que vale 100 por 50 e vendo por 100 ou por 95, enfim, terei lucro de forma inevitável, ainda que não queira. Mas será que realmente é assim? Será que isso funciona na prática assim? Ou melhor dizendo, será que funciona dessa forma para toda e qualquer pessoa que entra nesse mercado? São essas as perguntas que eu vou responder nesse vídeo. E se você está interessado em descobrir, fica comigo até o final, porque eu prometo a você que ao final desse vídeo você vai ter plena consciência se deve ou não seguir adiante com esse seu interesse no mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais. E eu ainda vou te passar as informações que possivelmente estão aí como dúvidas na sua cabeça, que são elas: quanto você precisa para começar? Será que isso é um mercado só para gente rica ou uma pessoa de classe média baixa pode entrar nele e efetivamente ter sucesso? Quais os custos envolvidos em razão do ato de comprar um imóvel em leilão? Ou seja, o que vai acontecer depois da data em que você é declarado como arrematante, como vencedor da disputa naquele leilão? Quais as complexidades jurídicas que estão envolvidas ali no ato de comprar um imóvel em leilão? Se o imóvel estiver ocupado, como é que eu tomo posse dele? Como é que eu entro no imóvel se tem gente morando nele? Vou precisar de um advogado? Não vou precisar de um advogado? Será que vai custar muito caro essa assessoria jurídica? Enfim, são inúmeras as perguntas naturais que qualquer pessoa que não conhece o segmento ou não tem formação jurídica necessária para atuar nesse mercado efetivamente tem e que trazem inseguranças que acabam afastando os possíveis interessados desse segmento extraordinário que é comprar barato e vender a preço de mercado um imóvel. E uma das coisas que torna esse mercado mais extraordinário é a carência gigantesca de moradia que existe no Brasil.
existe uma carência imensa no Brasil em relação à moradia. Portanto, comprar um imóvel destinado à moradia com um grande desconto e vendê-lo a preço de mercado é um grande negócio, porque não falta mercado para este negócio. Não falta comprador para este imóvel. Todo imóvel tem o seu dono, todo imóvel tem um comprador que está ali esperando a oportunidade de comprá-lo. Não tem imóvel sobrando no mercado. O que existe são regras de financiamento, preço exigido, configuração do imóvel, localização, etc., que faz com que a pessoa A, B ou C decida buscar um outro. Mas a quantidade de demanda é muito maior que a quantidade de oferta. Sempre foi assim no Brasil e permanecerá dessa forma por um longo prazo ainda. Portanto, é um mercado extremamente aquecido e mais aquecido ainda o mercado imobiliário através dos leilões de imóveis, pois cada vez mais pessoas se interessam por esse segmento, seja para morar, seja para comercializar. Então, se você tem interesse em conhecer as informações mais relevantes, mais importantes para tomar a decisão se vai entrar ou não nesse segmento, assista esse vídeo até o final que eu vou te explicar absolutamente tudo sobre este assunto. Mas antes de entrar propriamente nas questões técnicas sobre o assunto, é importante que você tenha ciência dos motivos deste mercado ter se tornado tão grande. Por que existe tanto imóvel sendo levado a leilão? Por que existe tanta oportunidade neste segmento imobiliário através de leilões judiciais ou extrajudiciais? E a resposta, infelizmente, é o imenso quadro de endividamento do Brasil, do brasileiro. As famílias brasileiras nunca estiveram tão endividadas como se encontram hoje. Com a taxa de juros elevada, né, e por consequência com os juros de financiamento de imóvel elevados, as famílias brasileiras acabaram se endividando em um determinado patamar que impossibilitou o pagamento dos financiamentos imobiliários obtidos ou de diversos outros compromissos financeiros. Então, nós temos ali uma quantidade imensa de imóveis que foram financiados por instituições financeiras, bancos, e que foram, por inadimplência desse financiamento, retomados pelos bancos e postos a leilão. E nós temos também uma quantidade enorme de ações judiciais de cobrança de diversos motivos, por diversas razões, como, por exemplo, dívidas de condomínio que deixaram de ser pagas, obrigações de condomínio que deixaram de ser pagas, porque as famílias brasileiras acabaram tendo que optar entre pagar o financiamento do apartamento, a escola do filho, o carro, etc., ou o condomínio. E aí o condomínio, por motivos pessoais de cada um, foi deixado em segundo plano. Então, a quantidade de leilões judiciais decorrentes de dívidas de condomínio que nós estamos vendo hoje nunca foi tão grande. E isso decorrente também do alto nível de endividamento das famílias brasileiras. Elas acabam tendo que escolher o que pagar e o que não pagar, né? Dívidas de IPTU, a inadimplência de IPTU é altíssima. Por quê? Porque as pessoas acreditam que os municípios serão lentos nas ações necessárias para executar aquela dívida fiscal e acabam deixando o IPTU como última parcela a ser paga, como última obrigação financeira a ser paga em relação às demais, né? Então, para resumir, nós temos uma quantidade imensa de imóveis retomados por bancos, sendo levados a leilões, e de imóveis sendo leiloados por ações, por dívidas cobradas na justiça. Para que você tenha uma ideia desses números, os bancos possuem hoje algo em torno de 73 bilhões de reais em imóveis retomados. Ou seja, existe em estoque nas instituições financeiras uma quantidade de imóveis retomados tão alta que alcança o patamar financeiro de 73 bilhões de reais. Tá? Só para você ter uma ideia como isso cresceu, a Caixa Econômica Federal, que é a maior instituição financeira neste segmento imobiliário, de financiamento de imóveis, passou de um patamar ali de menos de 10 mil imóveis, algo aproximado a 9 mil imóveis que haviam sido retomados e que estavam disponibilizados para leilão,
e passou para um patamar de 47 mil imóveis. Ela praticamente quintuplicou o volume de imóveis retomados e disponibilizados no mercado do ano de 2022 para o ano de 2024. Em 2025, esse número é ainda maior e a tendência é que 2026 feche com um número ainda acima desse patamar de 47 mil imóveis alcançados em 2024. Dentro dessa realidade de Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú, Banco Inter, BTG e por aí vai, você terá uma oferta de imóveis extremamente alta, nas mais variadas especificidades, dentro dos mais variados perfis, para que você possa escolher e decidir qual daquele imóvel está dentro do seu perfil de investidor e que justificaria você ingressar nesse mercado comprando com desconto muito abaixo do valor de mercado e vendendo dentro do mercado ordinário, dentro do mercado normal. Somado a isso, você vai ter aqueles imóveis alienados através de ações judiciais, os leilões judiciais, que detêm suas características próprias, assim como os leilões extrajudiciais detêm os seus procedimentos específicos. Então, basta que você faça a análise prévia, identifique aquele imóvel que melhor se adequa ao teu perfil e efetivamente avance na conquista desse mercado e não deixe de aproveitar as oportunidades incríveis que existem nesse segmento imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais. Mas antes de entrar nos números propriamente ditos, é importante que você saiba como funciona realmente comprar um imóvel em leilão e vendê-lo em mercado. O que é que está envolvido nisso, né? Qual a atividade que você deve aprender, né? Quais os segredos que você deve aprender, que você deve ter cuidado? Bom, primeira coisa, você tem que ter ciência de que qualquer imóvel que seja levado a leilão, seja leilão extrajudicial, ou seja, aquele imóvel que está sendo vendido pelo banco, ou o leilão judicial, aquele imóvel que foi penhorado em uma ação judicial e que o juiz determinou a venda desse imóvel de forma obrigatória, de forma coercitiva, de forma imposta, o leilão não acontece em um ato único, né? O banco ou o juiz define a venda, o procedimento de venda desse imóvel, normalmente em duas etapas. O que se chama a primeira praça, ou seja, o primeiro dia em que o imóvel será vendido, será posto em disputa, o primeiro leilão, e o segundo leilão, a segunda praça. Como funciona isso? No primeiro leilão, na primeira praça, o imóvel é vendido pelo valor de mercado, pelo valor da avaliação que foi realizada pela própria instituição financeira que retomou o imóvel, no caso de leilão extrajudicial, ou pelo oficial de justiça que realizou a penhora do imóvel naquela ação judicial, ou por um perito, ou seja, por um técnico que foi especificamente nomeado pelo juiz para esta avaliação específica, tendo em vista ali divergências entre os valores apresentados pelo oficial de justiça. Então, a parte que está ali como devedora pode impugnar a avaliação feita pelo oficial de justiça e pedir ao juiz ali que nomeie um perito, um técnico, um profissional de mercado para realizar uma avaliação mais acurada, mais técnica, mais realista, com base na realidade de mercado e nas características específicas daquele imóvel. Dificilmente isso acontece. A imensa maioria, a avaliação é feita pelo oficial de justiça e, na imensa maioria, esta avaliação tem ali uma diferença entre o valor real de mercado e o valor apontado pelo oficial de justiça. Portanto, a avaliação feita pelo oficial de justiça normalmente já está defasada. Não guarda coerência real, eficaz com o valor real de mercado daquele imóvel. Então, ainda que você compre pelo valor da avaliação, você, nesta hipótese de uma avaliação feita por um oficial de justiça, muito provavelmente vai estar comprando um imóvel abaixo do real valor de mercado dele. Mas vamos lá. No primeiro leilão, esse imóvel obrigatoriamente tem que ser posto em disputa pelo valor da avaliação, feita pelo banco, feita pelo oficial de justiça, tá? Na imensa maioria das vezes,
esse leilão não tem sucesso. Ninguém dá lance, ninguém disputa o imóvel, porque é um imóvel que está pelo valor de mercado, é um imóvel que na maioria das vezes está ocupado, é um imóvel que dificilmente alguém conseguiu entrar para olhar o estado geral desse imóvel. Então ninguém tem interesse em pagar o valor de mercado no imóvel cuja compra é cheia de restrições. Né? Você vai ter que desocupar, você vai comprar sem ver, e por aí vai. Então há uma série de restrições, né, para que esse imóvel seja vendido no primeiro leilão pelo valor de mercado. Quando isso acontece, é alguém que é da mesma família do devedor e não quer que aquele devedor perca o imóvel, ou quando é algo assim extraordinário, quando é um imóvel extremamente bem localizado, né, quando é uma construtora que tem interesse e ela não quer correr o risco de, num segundo leilão, quando o preço vai ser menor, ter disputa, etc. Então é preciso ter algo assim muito, muito, muito específico para que esse imóvel efetivamente venha a ser vendido no primeiro leilão. Para você, como possível iniciante nesse mercado, a primeira coisa que eu tenho que lhe dizer é: ignore o primeiro leilão. Comprar no primeiro leilão nunca vale a pena para quem quer ganhar dinheiro comprando e vendendo imóvel nesse segmento do mercado imobiliário através dos leilões. Então, a sua visão tem que ser o segundo leilão e diante, tá? Então, não vendendo no primeiro leilão, a gente parte para o segundo leilão. Tanto o banco quanto o juiz, quanto o leilão judicial, perdão, tanto os leilões extrajudiciais, aqueles que são promovidos pelos bancos, quanto os leilões judiciais, aqueles que são realizados no Poder Judiciário, fazem o segundo leilão quando não há venda no primeiro leilão, na primeira sessão da disputa. Nesse segundo leilão, quando a gente está falando de leilões judiciais, o lance mínimo, ou seja, o valor mínimo da disputa, a disputa começa com um lance mínimo de 50% do valor da avaliação, na imensa maioria das vezes. Às vezes, o desconto é menor, mas na imensa maioria das vezes, é 50% de desconto em relação ao valor de avaliação do imóvel, tá? Quando a gente está falando de leilões extrajudiciais, o segundo leilão, ele é o valor da dívida. Isso significa dizer que o imóvel pode ter um desconto ainda maior que 50%. Então você pode encontrar imóveis com 60%, com 80% de desconto, porque o valor da dívida corresponde a um valor que é inferior a 80% do valor de avaliação do imóvel. Então, é preciso que você faça realmente uma pesquisa, uma análise, né, uma busca. Essas oportunidades existem e não são raras, tá? Você tem chances sim de encontrar imóveis com 50%, 60%, 80% de desconto quando estamos falando de leilões extrajudiciais. Ou seja, aqueles leilões promovidos por instituições financeiras que retomaram a propriedade do imóvel por inadimplência no financiamento concedido. Uma outra informação de extrema relevância para você que tem interesse em entrar nesse mercado, diz respeito ao volume de capital que você precisa ter para começar, né? Então, nos leilões judiciais, você precisa ter um capital maior, porque ainda que você tenha a chance de comprar de forma parcelada, e essa chance existe, você vai precisar de 25% do valor do lance, do valor da arrematação. Então, você vai precisar ter em caixa pelo menos 25% do valor que você decidiu pagar por aquele imóvel na disputa. E o saldo devedor você vai poder parcelar em até 30 vezes. Mas o tempo máximo é esse, 30 meses, tá? Então, se a gente está falando de um imóvel de R$500 mil, que o valor final da disputa foi R$500 mil, você vai precisar de 25% de R$500 mil e vai poder parcelar o saldo em até 30 meses. Mas quando a gente está falando de leilões extrajudiciais, isso muda radicalmente de figura. Os leilões da Caixa, por exemplo, permite que você dê um lance, que você, em sendo vencedor, você dê uma entrada de apenas 5% do valor da arrematação e o saldo devedor, ou seja, 95% do valor do imóvel, você financie
junto à própria Caixa em até 30 anos. Você pode parcelar isso em até, na verdade, 35 anos, tá? Dando de entrada apenas 5% do valor apontado ali como vencedor da disputa. Então, para quem tem pouco recurso, este mercado imobiliário, através dos leilões extrajudiciais, é uma grande chance de multiplicar patrimônio, porque você não precisa ter o dinheiro para comprar o imóvel todo, você pode comprar dando apenas uma entrada de 5%, financiar e colocar para vender no dia seguinte a posse do imóvel. Então, tomou posse do imóvel, no dia seguinte você pode vendê-lo, você pode reformá-lo, você pode melhorar, você pode agregar valor ao imóvel, vender, quitar o financiamento e com o recurso que você adquiriu, você entra novamente nesse mercado, compra outro imóvel e por aí vai. Então você consegue escalar o seu patrimônio de forma muito rápida, se utilizando de linhas de crédito disponibilizadas pelas próprias instituições financeiras. O que você vai precisar ter previamente à arrematação é a linha de crédito aprovada junto ao banco no qual você vai adquirir o imóvel. Então, se você vai adquirir um imóvel junto à Caixa, faça antes um pré-cadastro, tenha antes uma linha de crédito aprovada e aí sim você disputa com essa finalidade. Vai pagar só 5% e vai financiar o saldo devedor em até 35 anos, se assim você tiver interesse. Mas antes de eu entrar no detalhamento dos custos envolvidos aí nessa transação de comprar um imóvel em leilão e vender a preço de mercado, você precisa entender que é fundamental você ter o acompanhamento de um profissional da área jurídica especializado nesse segmento, porque muita coisa precisa ser analisada antes da sua decisão de comprar um imóvel em leilão. Tem uma série de documentos que precisam ser verificados, que precisam ser analisados e constatados o rigoroso procedimento que a lei exige para conferir legalidade a essa aquisição. Então, ter o acompanhamento de um advogado especializado na aquisição de imóveis através dos leilões judiciais ou extrajudiciais é um passo de fundamental importância para o sucesso da operação. Sem falar que você, independentemente de qual seja a sua opção, extrajudicial ou judicial, vai precisar de um advogado para emitir você na posse do imóvel, para você ter acesso efetivamente ao imóvel que você comprou. Porque a grande maioria desses imóveis estão ocupados, são devedores que, apesar do imóvel ter sido retomado pelo banco, não foram retirados do imóvel, porque para o banco não é conveniente arcar com os custos da operação jurídica para esse fim. Então, mais cedo ou mais tarde, caso você decida comprar um imóvel em leilão, você vai precisar de um advogado. E ter esse acompanhamento desde o início, desde aquela fase de prospecção, de pesquisa do imóvel, de análise da documentação, análise do edital, definição de todos os custos envolvidos na operação, estudo mercadológico do imóvel, liquidez do imóvel, características do imóvel em relação ao bairro onde ele se encontra, é de uma importância assim, fundamental para o sucesso da operação. Não para a segurança da aquisição. Né? A grande maioria das vezes a aquisição se dá de forma segura, ainda que você não tenha tomado o cuidado de analisar com apreço, com rigor, os documentos envolvidos. Mas é fundamental para o sucesso da operação, para que você tenha efetivamente lucro na operação. E a forma que eu trabalho, eu sou advogado especializado nessa área, a forma que eu trabalho é vinculado ao sucesso da operação. Então, eu me comprometo com o investidor que me contrata a só ter sucesso se ele tiver sucesso. Ou seja, eu só ganho se você ganhar. Então, eu acompanho você como investidor em todo o processo, desde o momento da pesquisa do imóvel até a efetiva posse desse imóvel, até o registro da sua propriedade junto ao cartório de imóvel propriamente dito. Eu faço todo o circuito e eu ganho quando você ganha. Eu ganho quando você é declarado ali vencedor da disputa e é deferido a você a arrematação do imóvel. Ou seja, é declarado que você é o arrematante vencedor naquela disputa, naquele leilão no qual o imóvel estava sendo analisado. Então eu me comprometo com o investidor, eu entro no risco com o investidor, faço a pesquisa, a análise, emito parecer e justifico por A mais B
por que que aquela arrematação é um bom negócio ou por que você não deve seguir em frente naquela arrematação que você pretende fazer. Eu mostro por A mais B de forma, seja a questão técnica jurídica ou seja uma questão matemática financeira, eu mostro por A mais B o porquê você deve sim arrematar ou porquê você deve esquecer aquele imóvel e procurar um outro, porque aquela arrematação foi apontada ali nesse estudo que faço como não interessante. Mas deixando de muita conversa, indo diretamente ao que interessa, entrando nos números para mostrar a você que o simples desconto não é a única coisa que você deve analisar, eu vou mostrar a você um caso prático aqui, colocando em números o que significa uma arrematação, partindo do princípio que todo o estudo jurídico foi feito e que foi concluído que a arrematação é interessante e assegura que você deve seguir em frente. Imagine um imóvel cujo valor de mercado dele é R$ 500 mil e que você arrematou num segundo leilão, na segunda praça, pelo valor de R$ 300 mil, ou seja, 40% a menos do valor de mercado ou do valor da avaliação. Ou seja, 40% a menos do valor de mercado ou do valor da arrematação, pouco importa. O que importa é que você arrematou por 300 mil aquele imóvel que estava apontado como sendo 500 mil o valor de mercado dele. Uma vez arrematado esse imóvel, você terá como custo ITBI, gira ali em torno de 2% a 3%, dependendo do o custo com ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Este custo gira em torno de 2% a 3%, a depender do município. Então, se a gente está falando de um imóvel cujo valor da arrematação foi R$ 300 mil, se estivermos diante de um município cujo ITBI tenha uma alíquota de 3%, o custo desse pagamento, do tributo que você terá que pagar para transferir para o seu nome, será de R$ 9 mil. Uma vez arrematado esse imóvel, você terá ali a comissão do leiloeiro, que é 5% sobre o valor da arrematação. 5% de 300 mil dá R$ 15 mil. Então aí nós já tivemos um acréscimo de R$ 24 mil sobre o valor da arrematação. Seguindo nesse cálculo, você tem as custas com cartório, que também giram ali entre 2% a 3%. Então vamos imaginar que é 2%, você vai ter um acréscimo de R$ 6 mil. Então o custo já subiu para R$ 30 mil, além do valor da arrematação. Você terá ali possíveis débitos atrasados de IPTU ou de condomínio, que a depender da regra adotada no leilão, esses custos podem sim ser transferidos ao arrematante, no caso a você. Então vamos imaginar um custo dentro dessa realidade de um imóvel cujo valor de mercado é R$ 500 mil, vamos imaginar uma dívida de R$ 15 mil, que é algo absolutamente possível de existir. Então subimos aí para R$ 45 mil, além do valor da arrematação. Além desses custos pretéritos, vamos chamar assim, nós temos os custos relativos à desocupação do imóvel. Então você necessariamente vai precisar de um advogado para adotar as medidas judiciais ali que forem necessárias para retirar o devedor de dentro desse imóvel. E aí você vai ter custas com os honorários advocatícios, caso você não tenha previamente esse profissional lhe assessorando, e você vai ter custos ali, possivelmente, com a mudança desse devedor. Pois se a gente faz uma desocupação por via judicial, a justiça não disponibiliza o caminhão, os funcionários, etc. Então você vai ter que arcar com esse custo. Vamos imaginar um custo aproximado de R$ 6 mil com a desocupação desse imóvel. Vamos imaginar um custo aproximado de R$ 12 mil com a desocupação desse imóvel. Então, daqueles R$ 45 mil, nós já subimos aí para R$ 57 mil de custos, além do valor da arrematação. E além de todos esses custos, nós possivelmente teremos um custo com reforma para um embelezamento desse imóvel e você poder agregar valor a ele e vender a um preço interessante no mercado. E vender rápido, porque um imóvel, quando está reformado, a velocidade com a qual você vende ele é muito maior do que aquele imóvel que vai precisar de reforma por parte do comprador. Então, dentro de uma realidade de um imóvel cujo valor de mercado é R$ 500 mil, que você adquiriu por 300, admitir um custo de reforma de aproximadamente R$ 25 mil é algo absolutamente factível, tá? Então, a gente sai ali de um patamar de R$ 57
de 52 mil reais aproximadamente, que eu falei agora, para 25 mil reais a mais, você terá ali 77 mil reais aproximadamente de custo adicional, além daquele valor da arrematação. Então é preciso você ter tudo isso em mente para que você não faça uma bobagem na hora de arrematar um imóvel. Todos esses cálculos a gente chama de custo total da arrematação. Tem a sigla de CTA. Então é muito importante você ter o custo total de arrematação, porque é com ele que você vai poder achar a sua margem de lucro para que você possa efetivamente ter um ganho financeiro quando vender esse imóvel. Então sabendo o valor real de mercado do imóvel e sabendo o custo total da arrematação é que você vai poder projetar uma margem de lucro para ver se efetivamente lhe interessa arrematar ou não esse imóvel, porque você não vai entrar nesse mercado para não ganhar dinheiro. Se o objetivo é entrar nesse mercado para alavancar o seu patrimônio, é muito interessante, é muito importante que você projete a sua margem de lucro. E uma boa margem de lucro é uma margem de lucro em torno de 20%. É sim possível ganhar mais, mas é plenamente possível você ter uma margem de lucro de 20% sobre tudo que você investiu na hora que você vende esse imóvel a preço de mercado. E projetando o custo total da arrematação e inserindo sobre ele os 20%, no caso, de margem de lucro, que você vai achar o ponto de equilíbrio disso, porque você vai precisar chegar num valor final abaixo do valor real de mercado desse imóvel, porque caso contrário, a sua margem de lucro estará comprometida. Então é fundamental você fazer esse planejamento e identificar com brevidade e identificar com antecipação se você efetivamente vai ter lucro ou não realizando a arrematação pretendida. Então, voltando àquela pergunta no início sobre se esse negócio dá dinheiro ou não, a resposta não é uma só. Se você faz bem feito, se você faz com planejamento, se você estuda previamente aquela arrematação que você pretende fazer, não tenha dúvida, esse mercado dá muito dinheiro. Esse mercado dá um lucro extraordinário que você não vai ter em nenhuma outra aplicação financeira, porque você vai poder investir, você vai poder comprar barato, vender a preço de mercado e ter um retorno extraordinário. Além disso, se você decidir não vender esse imóvel, você vai poder rentabilizar esse imóvel através do aluguel e, somado à rentabilidade do aluguel, você terá a valorização do imóvel ao longo dos anos. Nenhum investimento dá o retorno que o mercado imobiliário dá. Isso eu posso atestar. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, clica no link que consta na descrição desse vídeo e vem conversar comigo. Vem entender como a gente faz essa assessoria para investidores que desejam aproveitar as oportunidades absolutamente incríveis que existem nesse mercado imobiliário através dos leilões extrajudiciais ou judiciais. Vem conversar comigo que eu vou ter o maior prazer em te atender e te explicar passo a passo desse mercado, como eu posso te assessorar e a imensa vantagem que você vai ter em tendo o nosso acompanhamento. Eu vou te apresentar um estudo detalhado de cada arrematação que você quiser fazer e justificar por A mais B o porquê que essa arrematação é um grande negócio ou o porquê que essa arrematação é uma escolha errada, o porquê que você não deve prosseguir nela, tá? Então a sua decisão estará pautada em uma fundamentação técnica que vai lhe dar absoluta segurança em seguir em frente ou abdicar daquela disputa e procurar uma outra oportunidade, que tem muitas, todos os dias, em todo o Brasil. Vem conversar com a gente, vem conversar com a gente. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima. Então, se esse vídeo te ajudou, se você acha que esse vídeo agregou algo aí, esclareceu, te ajudou a esclarecer as informações que você tem sobre esse mercado, deixa eu te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, acompanha a gente, eu sempre estou colocando aqui informações relevantes sobre o mercado imobiliário através dos leilões judiciais ou extrajudiciais. Então se inscreve aqui no canal, clica no sininho, ativa as notificações e escreve aqui nos comentários o que você achou do conteúdo desse vídeo. Eu vou ficar muito feliz em ver que você comentou aqui embaixo dizendo se gostou ou dizendo o porquê
de não ter gostado. Vai me ajudar muito a ajustar aqui os próximos conteúdos nesse nosso espaço. Quer saber mais? Clica no link contido na descrição do vídeo e vem conversar pessoalmente comigo. Grande abraço, a gente se encontra na próxima.